O Na Real desta semana vai ser um programa um pouco diferente. Nós vamos conversar, eu e Francisco Petros, que é o companheiro do programa e que é o companheiro da nossa coluna no Infomoney, sobre a situação do Brasil, envolvendo inclusive questões externas também, porque influenciam aqui. Olá, Petros, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui. Petros, a preocupação grande no Brasil, pelo menos o governo, que está querendo jogar a culpa de quase tudo nisto, é com a questão externa, a situação principalmente lá na Europa, se a Europa vai conseguir se recuperar, se vai haver aumento de juros a partir da Europa ou dos Estados Unidos. Você podia explicar um pouquinho isso, para depois a gente descer para o Brasil? Olha, a questão internacional, ela estava tendo uma tendência mais ou menos clara a partir de meados do ano passado. E agora ela está se tornando novamente bastante obscura. Em primeiro lugar, a desaceleração da economia chinesa é evidente. E a repercussão mundial desse processo também é evidente. De outro lado, não havia nenhum equívoco sobre o desempenho da economia americana no que tange aos seus indicadores domésticos. Mas a maior fragilidade da economia internacional fez com que o Federal Reserve voltasse a ter muito cuidado na afirmação de como vai caminhar a política monetária. E no âmbito da Europa, o grande desenrolar dos próximos meses vai estar relacionado às questões políticas. Quase todos os países endividados da Europa meridional vão ter eleições. Isto tudo na conjuntura em que o Syriza assumiu o poder, o partido de esquerda na Grécia, fez com que os partidos de esquerda que estão se mobilizando nos seus eleitorados domésticos observassem a Grécia como uma espécie de paradigma político. Então, nesse contexto, o desenrolar nos próximos meses, exatamente 4 meses, e não é por acaso que são 4 meses, porque é exatamente o início da corrida eleitoral em países como Portugal, Espanha, a própria Irlanda. Esse desenrolar tornará a questão grega uma questão central no debate. Portanto, o fato de ter havido este adiamento do programa o programa de suporte financeiro à Grécia, com o programa que tem que ser apresentado pelo Syriza até hoje ou amanhã, em vista desse adiamento de 4 meses, será determinante do desenrolar da questão europeia. Então, o cenário internacional, ele é um cenário desafiador, porque ele combina elementos claramente de melhorias em termos de demanda, em termos de desempenho, sobretudo da economia americana, com uma grande incerteza que vem do lado econômico, pelo lado da China, e do lado europeu, pelo lado das eleições em diversos países. Quer dizer, isso, e como isso está batendo no Brasil? Ou vai bater ainda? José Márcio, você colocou bem a questão. Eu acho que os grandes fatores domésticos, eles são de cunho próprio do Brasil. Sobretudo o desenrolar da questão política envolvendo o Lava Jato e da questão econômica, que na realidade é uma questão que não deveria ser tremendamente difícil, mas que por causa da situação política está se tornando até improvável em alguns campos, sobretudo no crescimento econômico, e inclusive para se obter 1,2% de superávit primário, que convenhamos, não é um número gigantesco e nem magnífico. Mas, Petros, aí eu gostaria de dizer uma coisa e ouvir a sua opinião. A questão nossa, basicamente, claro, isso são as questões econômicas, mas é a questão basicamente política, né? Ou seja, o governo, infelizmente, recomeçou, né? O governo Dilma, no segundo mandato, recomeçou já muito contestado, né? E tem todo esse programa econômico, não vamos discutir, você pode até discutir se é certo ou errado, mas que está sendo muito contestado na base do governo. A gente olha assim, você parece que nem existe oposição, não existe situação no Brasil, né? Você tem oposição que é o PSDB, o DEM e o PPS, mas na verdade todo mundo hoje parece oposição. Eu concordo com você, Zé Márcio. E é interessante que os grandes temas econômicos passam a largo. Você veja, por exemplo, a questão dos juros no Brasil.
No Brasil se transfere 5% do PIB em juros. A Grécia está fazendo um programa de contestação econômica e transfere 4,7% em juros. Então você veja que as questões estruturais do Brasil estão passando ao largo. Do ponto de vista político, a situação ela combina. Ela não é nada imprevista, porque a situação da corrupção no Brasil, a combinação de empreiteiras e partidos políticos, e esta coalizão desastrada, que é essa coalizão que sustenta os governos, como dizia o próprio presidente Fernando Henrique, que ele tinha uma coalizão desorganizada a seu favor, enquanto que o comentário era com o então presidente Clinton, ele dizia, e você, Clinton, tem uma oposição organizada contra você. Então, como você disse, nós temos aí uma situação política que ela, ao mesmo tempo, não é nada imprevista e, do outro lado, as saídas que vão se apresentar são muito inesperadas e imprevisíveis nesse sentido. O que vai acontecer depois da hecatombe da divulgação da denúncia por parte da Procuradoria-Geral da República? Difícil alguém fazer um diagnóstico. Mas o certo é que todos os efeitos do que está acontecendo estão solenemente presentes no cenário brasileiro. Agora, Petz, e agora tem o outro lado da questão, o outro ponto de vista dessa questão é o seguinte, a opinião pública. Dilma se elegeu legitimamente, apesar da oposição, um ou outro oposicionista querer recontar de votos, bobagem, né? Agora, e essa questão de ela está perdendo rapidamente o que se chama legitimidade de desempenho. Esse é o paradoxo da democracia brasileira. Nós temos uma presidente eleita há menos de 60 dias, 40 e poucos dias, que tem legitimidade legal para exercer a presidência, e a legitimidade política se esvaiu. Se nós olharmos a combinação das incertezas do Lava Jato, com a fragilidade de sustentação política formal do governo no Congresso, com a popularidade muito frágil da presidente junto à população, eu acho que a legitimidade política já se esvaiu e existe sim o risco de se criar um quadro de comoção pública em relação aos fatos, que pode levar a uma incerteza. Aliás, já estão sendo ventiladas aos quadrantes da política brasileira a possibilidade do impeachment, que é uma medida extrema dentro da... E apesar de se falar nisso, eu andei fazendo uma sondagem, ninguém espera que isso possa vir a acontecer, a não ser que haja uma reviravolta maior ainda no Lava Jato. Mas a verdade é que a opinião pública está inquieta, para dizer o mínimo, né? Está inquieta. Nós tivemos aqueles movimentos de junho de 2013, né? Que se esvaíram, muito porque era uma coisa desorganizada, né? Vários grupos e tal, as pessoas foram para a rua sem uma... Na verdade, o mote era aquele aumento de passagem, e se fez tudo, mas não aconteceu nada praticamente. Tanto que o governo caiu de popularidade e voltou, e a presidente um ano e pouco depois se reelegeu. Se olhava 2013, você pensava que não. Agora, eu te pergunto, não está sendo diferente? Quer dizer, a população está um pouco angustiada, as pessoas agora estão mais temerosas? Porque o único fato importante que você tem na economia, deve-se ressaltar, é o seguinte: ainda há emprego. O emprego não está caindo, né? Pelo menos não caiu, na verdade, né? Os números, você pode discordar dos números, 4,8 pelo aquele índice do IBGE mensal, aquele trimestral dá 6 e pouco, mas está sustentado. Mas há um temor. E isso é que eu digo. Você acha que você vai ter mais coisas, não? Pode voltar a ter coisa na rua, aí mais organizadamente? Olha, a impopularidade da presidente Dilma está independendo do emprego. Quer dizer, eu concordo plenamente com você. Independente do emprego, o emprego só agravaria esse cenário. Nós estamos com uma popularidade baixa. A minha grande análise aí diz respeito ao seguinte: hoje,
dentro do desenrolar dos fatos, você tem algumas coisas que estão sendo tentadas para minimizar os riscos políticos. Nós tivemos tentativa de influência da Polícia Federal via ministro da Justiça. Os advogados dos empreiteiros e dos implicados frequentam a Advocacia Geral da União e a Controladoria Geral da União com grande profusão. De outro lado, existe a tentativa de se reorganizar minimamente a comunicação da presidente com o público. Deu uma entrevista na sexta-feira, do meu ponto de vista, uma entrevista desastrada. De outro lado, você tem uma movimentação pró-impeachment. O meu grande temor é que esses fatos, individualmente olhados, eles sirvam, inclusive o próprio impeachment, para criar uma comoção popular em certa direção, por exemplo, no impedimento da presidente da República, e, de outro lado, esconder os fatores originários, que são os processos de corrupção, o próprio processo político dentro do Congresso, e assim vai. E no meio dessa crise há uma característica, Zé Márcio, você que conhece profundamente a política brasileira, que é, pela primeira vez, a influência dos fatores externos na visualização dessa crise são imensos. Quer dizer, a Petrobras é uma empresa que tem ações negociadas, depósitos de ações negociadas na Bolsa. Nós temos a participação do Departamento de Justiça americano. As contas... Da SEC, né, também, da CVM. Da CVM americana. De outro lado, nós temos as contas suíças aparecendo de todos os lados. Então, essas informações externas não permitiriam um grande acordão interno. Então, nós estamos diante de um cenário, quer dizer, bastante previsível, como eu disse, do ponto de vista de que um dia isso ia acontecer, e bastante imprevisível do ponto de vista do que isto pode provocar. Então, ao mesmo tempo que os fatores são de risco, eles podem também servir como disfarce para os problemas estruturais brasileiros. Isso que é, ao mesmo tempo, fascinante e perigoso. Mas eu conversei com algumas pessoas, Petro, sobre alguns aspectos, e uma das questões que estão sendo colocadas é o seguinte: você tem uma política econômica emergencial, mas, segundo todo mundo diz, você não tem uma meta. Quer dizer, ou seja, você vai fazer o ajuste, vai exigir o sacrifício. Para quê? E mais que isso, Zé, eu acho que eu estou absolutamente convencido de que esse ajuste é um ajuste onde a presidente da República não só não se convenceu sobre ele, como o interpreta e age em relação a ele com metas bastante estreitas. Vejamos, a questão do rating do Brasil. Quer dizer, se hoje o ministro Joaquim Levy fosse demitido ou renunciasse à sua posição, nós teríamos um cenário de imediato rebaixamento do Brasil em termos do investment grade. Quando se trabalha com metas onde a revisão do rate, que vai acontecer nos próximos 2 meses, é um fator determinante da política, isso significa que nós estamos no pior dos mundos. Por quê? Porque não há condição de se analisar qual é a porta de saída da política, como você bem colocou. Quer dizer, se tudo der certo na política do Joaquim Levy, o Brasil vai estar crescendo entre 0% e 2%. O ano que vem, porque para esse ano... Mesmo, vamos dizer, se fosse tudo instantâneo, crescimento medíocre, queda da taxa de investimento, a despeito seja muito baixa, só o setor de petróleo, que tem uma contribuição determinante para a formação bruta de capital fixo, a chamada taxa de investimento da economia, só essa crise da Petrobras vai atrapalhar dramaticamente a situação dos investimentos. A maior investidor, que faz mais investimentos no Brasil é a Petrobras. É a Petrobras. E o que vem por trás dela, né? A indústria de petróleo de modo geral. Toda a cadeia produtora. Então, nós estamos diante de um cenário em que ou se repensam com amplidão as metas brasileiras, ou o cenário será medíocre ou muito ruim, jamais bom. Quer dizer, nós estamos entrando num processo que eu julgaria estruturalmente perigoso. O que já se sabia que era negativo se tornou perigoso.
Quer dizer, outro dia conversei com uma das pessoas mais importantes de um banco norte-americano, situado em Washington, em Nova York, e ele me disse: Petros, o Brasil hoje não é mais parte daquilo que se chamava de asset class, não é uma categoria de ativos. E se tudo que acontecer der certo, é capaz de ninguém prestar atenção. Quer dizer, esse é um cenário que motivaria, por exemplo, a presidente a ter um comportamento de estadista, do meu ponto de vista, o único possível politicamente. Porque dentro da forma atual de atuação do governo, nas suas relações políticas, sociais e econômicas, a presidente está absolutamente isolada. Você não acha, Zé Márcio? Essa está totalmente isolada. A prova de que, aí sim eu concordo com você, a prova de que ela está isolada é que o governo foi absolutamente surpreendido com a queda da avaliação dela em um mês, 2 meses, ter perdido 20 pontos. Não é? Foi absolutamente surpreendido. Talvez não foi pelos 20 pontos, o governo levou um susto. Parece que ele não estava olhando o que está acontecendo na sociedade. Não é isso? Ou seja, ele não estava vendo que havia um grau de insatisfação grande. De uma forma ou de outra tinha aparecido um pouco na eleição, porque foi uma eleição difícil, uma eleição bem disputada, foi a menor vitória dos últimos anos de alguém que ganhou no segundo turno. E mais, a reação posterior foi, não sei se você concorda comigo, foi desastrada. Primeiro, porque deu aquele abatimento. Então ficou um tempo sem nada, sem fazer nada. Primeira semana depois foi... E agora, qual você falou, ela começou a dar entrevista, ou seja, qual é o diagnóstico? É falta de comunicação. E não é só falta de comunicação, tanto que se chamou primeiro o Lula, que é o grande comunicador do governo, ela foi conversar com ele deu aqueles conselhos a ela, e segundo, chamou-se o João Santana. Quer dizer, você vai combater uma coisa que tem origens reais com comunicação só? É muito pouco, certamente é muito pouco. Eu acho que o impasse brasileiro atual, esqueçamos um pouco o que a Dilma representa e o passado recente do primeiro governo. Quer dizer, trata-se obviamente de um exercício teórico. Mas não é nada bom para o país que um presidente, uma presidente que esteja eleito pelo povo há tão pouco tempo, esteja tão fraco. Do ponto de vista republicano, isso é um completo desastre. Isso quer dizer que a formação do voto na eleição foi defeituoso e o tema a voz de Deus é a voz do povo é absolutamente falso nesse sentido. De outro lado, a configuração do novo governo se faz estritamente dentro das mesmas bases do governo anterior. Em terceiro lugar, por todos os lados, a oposição corre riscos, porque também tem envolvimentos perigosos, por exemplo, na própria questão hídrica do Estado de São Paulo, os processos de corrupção, as contas externas, o que pode acontecer em termos dessa denúncia. E, de outro lado, uma presidente que não tem uma formulação estratégica mínima para levar um país de 200 milhões de habitantes à frente por talvez por pouco tempo. Então, o debate político brasileiro, ele está num jogo muito perigoso. Isso aí me lembra um pouco, mal comparando, com a Quarta República Francesa, nos anos 50. Quer dizer, que se teve emergencialmente criar uma reestruturação constitucional com o objetivo de aguentar o fim do Império, o Império Francês. Então nós estamos num cenário muito perigoso que, infelizmente, a mídia reflete parcialmente e pontualmente, mas que, quando olhado o filme completamente, nós estamos adentrando a um cenário de imprevisibilidade considerável. E aí, para a gente até pontuar também, a questão é o seguinte, é que o mundo político, ou os partidos políticos, estão aproveitando essa situação para tentar esfolar, Exatamente, dentro da mesma dinâmica anterior. Quer dizer, o sistema, ele é naturalmente não cooperativo, porque ele é estruturado para não ser cooperativo com o desenvolvimento do governo, e, de outro lado, ele não percebe os riscos e a natureza dos riscos nos quais nós estamos ingressando. Nós temos fragilidades federativas,
os municípios e estados perderam mais do que a União a capacidade de investimento. Nós temos uma debilidade estrutural nos serviços públicos brasileiros. De outro lado, uma inflação alta. De outro lado, um juros cavalar, queda da atividade econômica e um esgarçamento político como não foi visto desde o final do regime militar. Então eu acho que essa situação ela é muito diferente, muito perigosa e que ainda não está ensejando a mesma reflexão. Há inclusive uma particularidade nessa crise, Zé Márcio, que eu não sei se você concorda, é que mesmo a universidade e a intelectualidade, ela não está formulando saídas para o Brasil, do ponto de vista político, que seja de interesse acima dos partidos. Você não tem nenhuma formulação diferente, ao contrário, existe uma profissão enorme de artigos pró-impeachment, por exemplo, mas não há nenhuma reflexão mais profunda de que tipos de transformação o Brasil deveria ter para ir à frente. Então o cenário de mercado financeiro vai continuar volátil de lado a lado. A taxa de juros não encontrou ainda um leito seguro para conter a inflação. Certo. Finanças públicas, absolutamente incerto. 1,2% de superávit primário não deveria ser uma coisa terrivelmente difícil de ser obtida. Se obtida, será feita a fórceps. O lado cambial brasileiro, apesar da alta do câmbio, nós continuamos registrando déficits muito importantes, porque os preços internacionais dos nossos produtos estão caindo, incluindo aí a questão do petróleo. E, de outro lado, a taxa de investimento pode fazer com que a tração estrutural do crescimento brasileiro vá ainda mais abaixo. Não fosse isso um cenário muito difícil, ainda estamos sem clareza sobre que saídas poderíamos encontrar. Tá certo, só para a gente encerrar, Pertos. E aí, olhando o que está acontecendo na Europa, possível reação, der certo a reação na Grécia contra a austeridade. Isso, você mesmo citou, vários outros países vão nesse caminho, não é isso? Da Itália pode acontecer isso, da Espanha pode acontecer isso, na Irlanda pode acontecer isso, para citar apenas, em Portugal pode acontecer isso. Você acha que isso teria influência aqui e criaria mais uma situação difícil para o ministro? A diferença, Zé Márcio, é que na Europa a esquerda ela está desmobilizada. No Brasil, a esquerda está desmoralizada. Isso faz uma diferença gigantesca. E quando se fala, no caso grego especificamente, que é um caso que eu conheço muito bem, há cerca de 2 anos atrás eu jantei com o Tsipras, o atual primeiro-ministro grego. O problema, por exemplo, na Grécia e na Europa não é um programa anti-austeridade. O problema lá é que todas as medidas de austeridade tomadas foram insuficientes para reverter o quadro depressivo da economia europeia. É exatamente o outro lado da moeda da política adotada nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o problema econômico brasileiro é muito pequenininho do ponto de vista conjuntural, face às soluções que seriam possíveis. Ele é relativamente grande do ponto de vista estrutural e não existe nenhuma força política que seja suficientemente organizada para levar o país a um novo patamar. Então é uma conjuntura absolutamente distinta do cenário europeu. Tá certo, nós voltamos na próxima semana, Pertos conosco, para uma outra entrevista. Muito obrigado. Obrigado.